Aproveitando o clima das Olimpíadas, vamos falar sobre saúde mental e saúde física? E para isso eu chamei o personal trainer Eduardo Takashi, sigam ele, @takatrainer, para contar um pouquinho pra gente sobre quão importante é a gente se dedicar à atividade física e como isso está associado à nossa saúde mental. Muito importante esse tema, viu? Ele é formado em educação física e eu vou passar agora para ele contar um pouquinho mais sobre a formação dele. Conta, Taka. Vamos lá, olá pessoal, só primeiro agradecer o convite, né? Então, ainda na formação, sou formado em educação física, como ela disse, tem algumas especializações, né? Fisiologia do exercício, medicina do esporte, em treinamento também, entre alguns outros cursos, né? Voltados para a área. Atuo mais especificamente na musculação, né? E como treinador, né? Sou o personal trainer da Carol. Amo. Eu venho falar um pouquinho dos benefícios, né? Do exercício físico regular, tá? Ele atua bastante no bem-estar, tá? Na autoestima da pessoa, na autoeficácia também, mas o que muitas pessoas não sabem é que ele atua positivamente na saúde mental. E é esse assunto que a gente vai abordar, acho que é relevante em meio, né, esse clima de Olimpíadas que a gente também está vivendo agora, né? E depois uma consequência de uma pandemia que, acho que, Carol, né, tanto na academia, onde é o ambiente onde eu atuo, né, houve uma crescente, né, depois da pandemia, mas acredito que no consultório também você tenha percebido aí uma procura, né, pessoas com ansiedade, né, depressão. Sem sombra de dúvida, tá? Que eu acho que a pandemia foi um grande estupim para trazer mais pessoas a conversar sobre saúde mental. Eu também tive uma grande procura pós-pandemia por conta de toda a situação que a gente passou, né? Voltando nesse assunto da Olimpíadas, eu acho que seria bem interessante a gente conversar sobre isso, né? Como que a gente acha o equilíbrio? Porque a gente tem aquelas pessoas que são chamadas sedentárias, né? Que não fazem absolutamente nada. E a gente também tem muitos atletas das Olimpíadas agora que provavelmente estão há muitos anos já praticando atividade física intensamente e que pode até acabar num excesso. E como é que você vê esse equilíbrio e que influência isso pode ter na saúde mental, Taka? Tá, vamos lá. Então a gente está falando de dois extremos, né? O sedentário, que é aquele que não faz nenhuma atividade física, e o atleta que realmente é a pessoa que está no alto rendimento do esporte, então com um excesso, na verdade, né, do exercício físico. E o que isso, né, a gente sempre fala, né, os dois extremos não é saudável, né? A gente sempre busca o equilíbrio, né, em tudo, na verdade. E no caso dos atletas, né, tivemos até recente alguns exemplos, né? A própria Simone Biles, né, a ginasta, que ela, na verdade, se afastou no meio do campeonato não, das Olimpíadas de Tóquio, né, em 2021. Ela se afastou alegando, né, argumentando cuidar da saúde mental. Mais recentemente, aí no mundo do surf também, falando dos brasileiros agora, né, o Gabriel Medina também, há 2 anos também, ele se afastou, né, do circuito mundial de surf para cuidar da saúde mental. Ano passado, esse ano, na verdade, o Felipe Toledo, outro surfista também, para justamente competir nas Olimpíadas agora de Paris, ele se afastou de um campeonato para cuidar da saúde mental. E o quão isso é importante, né? Os atletas, né, de renome, falarem sobre isso, falarem sobre a saúde mental, né? E o Comitê, na verdade, Olímpico Internacional, ele já valoriza, né, o atleta nesse sentido, né, de realmente cuidar antes da saúde mental e depois vem o resultado. Eles já entendem isso. Claro que existe uma cultura ainda, né, que tem que ser vencida. Eles estão estudando, estão respeitando mais o atleta, né, e entendendo que não é resultado a qualquer custo. E que a saúde mental vem em primeiro lugar. Os atletas, né, que também precisam fazer terapia para que eles entendam quais são os limites deles, o que é importante nesse processo de ultrapassar as metas ou conquistar metas, ou qual que é o propósito, né, até onde dá para chegar.
Qual que é o equilíbrio entre o volume de atividade física e outras áreas da vida, porque os atletas acabam encarando isso, o esporte, como uma profissão, né? Então, como qualquer outra profissão, também dá burnout. Com certeza. Consegue chegar nesse ponto, né? Sim. Legal, acho super importante a gente falar sobre essa questão do excesso, né? Principalmente agora que a gente está no clima de Olimpíadas. Mas e o oposto? Né? E o outro extremo, porque eu entendo também que eu, assim, acredito aqui no meu consultório que quando a gente trabalha com pacientes que não fazem atividade física nenhuma, eu até recomendo, né? Eu falo, olha, junto com a terapia, pratica algum tipo de esporte, qualquer um que seja, né? É como se fosse um remédio natural, uma medicação natural, um trabalho complementar, né? Como é que faz? Que você acha de quem não faz nada? Então, Carol, é consenso, né, entre as conclusões de vários autores que abordam esse assunto, de que a prática de exercício regular, né, exercício físico regularmente, ela promove uma série de adaptações, né, para a saúde mental. Tá? Então, a Organização Mundial da Saúde ela já preconiza, né, ali 90 minutos semanais, então o equivalente aí a 30 minutos 3 vezes na semana. Isso é o mínimo, né, para a pessoa já usufruir dos benefícios do exercício físico. Tá? Oba, tô conseguindo então. Esse é o mínimo, tá? Esse é o mínimo, assim. Claro que para quem é sedentário, qualquer exercício físico, qualquer atividade já é melhor do que nada. Mas sim, a organização, né, a OMS, ela pelo menos 90 minutos ali, 3 vezes na semana, 30 minutos já você consegue já usufruir, tá, desses benefícios. Precisa ser 30 minutos intensos? Não, tanto o exercício aeróbico quanto o exercício resistido, tá? A gente entende na musculação como exercício de resistência, eles contribuem de forma positiva, tá? Para o exercício, para a saúde mental do indivíduo. Você já consegue ter vantagens já para trabalhar. Consegue explicar isso pra gente mais ou menos? Como é que funciona fisiologicamente? Fisiologicamente é o seguinte, Carol, assim, o exercício físico, ela promove, na verdade, a liberação de neurotransmissores, como a dopamina, serotonina, são hormônios, na verdade, né, que ajudam no bem-estar da pessoa, promovem, na verdade, o bem-estar. Então, isso faz com que o indivíduo tenha uma autoestima melhor, aquela sensação de que você tem vencido a preguiça, né, de você ter feito algo por si mesmo. Isso tudo faz com que o aluno, né, na verdade, o indivíduo sinta bem fazendo exercício. É nosso sistema de recompensa, né? Exatamente. Então, quer dizer que independente da intensidade do exercício que a gente faça, se a gente fizer com regularidade, a gente consegue cada vez mais aumentar a nossa capacidade de produzir esses hormônios, de sentir um bem-estar maior, é isso? Exatamente. Tudo que é feito com regularidade, né, consistência, você vai estar adquirindo, né, os benefícios. Então, acho que o segredo é esse, né, você fazer um pouco, mas sempre, né, continuamente. Acho que esse é o segredo. Você sabe, eu acho que isso acontece também no processo terapêutico. A gente aprende que ao longo do processo terapêutico a gente vai dar pequenos passos, né? Ou vai ao longo do tempo entendendo quais são os pequenos movimentos que a gente precisa fazer para ganhar alguma melhora ou ir em direção a alguma mudança de vida. Talvez a gente não sinta exatamente o impacto imediato, como se você tivesse um insight de hoje para amanhã você muda. Mas eu entendo que assim como o exercício físico, se a gente tem disciplina na nossa vida, a gente
inicia num lugar e a gente vai se transformando ao longo do tempo, quando, sei lá, chega daqui 1 ano, 2 anos, é que a gente vai conseguir entender de fato quais foram os benefícios de toda a nossa jornada, de toda a nossa caminhada, né, de ter insistido em manter um ritmo, né, em ter essa disciplina. Agora, se a gente começa, agora eu vou, né, tem aquelas pessoas que pegam e falam, agora eu vou, Sim. E aí começa, deve ter isso com você também na atividade física, né? Começa, faz 1 semana, 1 hora por dia de exercício e fica lá, sei lá, eu diria que talvez 1 mês aguenta. Aí passou 1 mês, tá todo quebrado, né? Exatamente. Não consegue mais se mexer, subir, descer escada, sentar e levantar. Mudou alguma coisa no corpo? Na saúde mental, em 1 mês de intensidade? É sempre a longo prazo, né? Eu acho que as pessoas têm dificuldade. E assim na terapia também. Você faz. Se vier 1 semana, todos os dias na terapia, em 1 mês, vai se transformar? Não, né? Não vai. Então, eu acho que as pessoas às vezes têm dificuldade de entender que disciplina... É um processo, né? De continuidade, regularidade. Regularidade, né? Regularidade, disciplina e tempo, né? Dá tempo para alcançar, para olhar, para entender. Entender, respeitar, né? É um autoconhecimento, né? Então, isso é um processo, tem que respeitar. Então, entender que a saúde mental, de novo, voltando ao assunto, tem que estar acima, né, dos resultados, seja estéticos, isso, de novo, trazendo aí o exemplo dos atletas, né? Então, isso está acima. Porque se você não tem saúde mental, você não consegue fazer todo o resto bem. Então, se você quer ter um resultado bom, né, seja com exercício físico, primeiro a cabeça tem que estar no lugar, né, e para realizar todas as outras atividades, né, também no trabalho, acho que a cabeça tem que estar, né, saudável. Com certeza. Bom, eu sou suspeita, né? Até porque eu posso te dizer por experiência própria que para mim atividade física também é terapêutico. É o meu momento, é aquele momento que eu consigo estar comigo e me concentrando numa outra coisa que não seja o meu trabalho, minha família. Você está fazendo aquilo para você, né? Eu dou exemplo para alguns alunos que têm essa resistência, né? Que reclamam de estar na academia treinando. Eu não reclamo, hein? Você não é o seu caso, mas muitos alunos falam lá, é sofrido para eles e eu falo com eles, né? Poxa, você está fazendo isso por você, né? Ninguém vai treinar por você, né? Então, ou você faz, né? Ou ninguém vai treinar por você. Então, faça, né? É para você, é para sua saúde, né? Seu corpo é sua máquina, né? Sua cabeça tem que estar boa também, mas faça, que é para você. Ele é durão, viu? Você sabe que às vezes eu falo, tá pesado. Ele vai, continua. Você consegue. Sabe que o esporte, o exercício, ele ensina muita coisa, né? Essa coisa da superação, seja em carga, em intensidade, né? Que a gente aplica nos treinamentos, mas ela ensina muita coisa, você superar a dor, né? Isso você pode, né, aplicar em outras áreas, mas com certeza. Muito interessante. O que você recomenda para quem ainda não começou, Taka? Que tá ali naquele pensamento entre agora eu vou, mas não fui, vou, mas não tô quase indo, mas ainda não... Tem alguma coisa que você... Isso é outra coisa que eu costumo dizer, não pensa, só vai, né? Tem coisas que às vezes não pode ficar pensando demais, começa, que já é um ótimo passo. E pode começar com pouco, né? Pouco, sempre respeitando, né? A aptidão física de cada um, condição física, nível de treino é individualizada. Então isso tem que ser respeitado pelo profissional, né? Então, claro que todos vão começar, né, com uma intensidade baixa e aí através da percepção de cada profissional você vai aumentando gradativamente, né, o treinamento para ele estar te condicionando melhor. Obrigada, Taka. Imagina, adorei essa participação. Obrigado, foi muito Carol. Importante. Acho que a gente tem muito para falar sobre esse tema e talvez a gente possa retomar em algum momento, porque ele é enorme, né? Claro, abrange muita coisa. A gente se vê na próxima.
Obrigada, sigam o Taca Trainer.